Tudo começou com um convite. Não do tipo formal, escrito, mas um comentário casual durante uma conversa com amigos, depois de algumas bebidas. Ei, cara, você deveria conferir a casa antiga na rua Green Oak. Ouvi dizer que tem umas coisas bem esquisitas lá. Um cara vivia lá e colecionava fitas VHS de terror, mas ele desapareceu há anos. E isso foi o suficiente. A curiosidade sempre foi a minha perdição, é por isso que eu mesmo comecei a colecionar fitas VHS antigas. Há algo na imagem granulada e desbotada que faz tudo parecer mais real. A ideia de encontrar um tesouro perdido de filmes de terror em uma casa abandonada era irresistível. Fiz algumas pesquisas na internet e descobri que o antigo dono simplesmente desapareceu, como se tivesse sumido no ar, de um dia para o outro. Nada foi encontrado e, após algumas semanas de busca, a polícia desistiu. Muitos diziam que estavam ocupados demais para se preocuparem com o caso. O governo estava afundado em burocracias, e a casa não tinha sido demolida porque, segundo eles, não podia ser vendida em seu estado atual, e ninguém estava disposto a bancar os custos da reforma. Então, a casa continuava lá, intocada por todo esse tempo. Numa noite, depois de algumas cervejas, eu fui. Havia uma cerca metálica enferrujada ao redor da casa, mas foi fácil pular. Aqueles anos no time de salto com vara da escola finalmente foram úteis, acho. Levei meu velho toca-fitas VHS portátil numa mochila grande. Joguei a mochila por cima da cerca, numa moita próxima, para amortecer a queda. Para minha sorte, ela ficou intacta. A casa era um verdadeiro relicário, uma monstruosidade vitoriana de 2 andares que parecia ter saído direto de um romance gótico. As janelas estavam cobertas de poeira e as persianas pendiam tortas. Toda a estrutura parecia inclinada, como se os anos tivessem sido impiedosos com ela. O ar ao redor cheirava a mofo e madeira apodrecida. Fazia semanas que ninguém entrava ali, mas a porta se abriu com uma facilidade perturbadora, como se estivesse me esperando. Eu esperava que a porta estivesse trancada. Dentro, partículas de poeira flutuavam no ar como uma névoa fina. Minha lanterna cortava a penumbra, revelando móveis antigos cobertos com lençóis, abandonados há muito tempo. Tentei prender a respiração o máximo que pude. Deus sabe o que eu estava respirando ali. Mas eu não estava ali pelos móveis. Eu estava ali pelas fitas. Não demorou muito para encontrá-las. A porta do porão, rangendo e pendendo de suas dobradiças, levava a um cômodo apertado que cheirava a mofo e a velhice. As paredes estavam forradas de prateleiras de madeira, cada uma abarrotada de fitas VHS, centenas delas. Tentei manter a calma. Eu havia encontrado o tesouro. Cada fita estava cuidadosamente etiquetada com uma caneta preta grossa, mas os títulos não eram exatamente o que eu esperava. Não havia filmes de terror conhecidos, como Sexta-feira 13 ou O Massacre da Serra Elétrica. Em vez disso, os rótulos eram crípticos, estranhos até, com títulos como O Vizinho, A Floresta à Noite e Não Atenda à Porta. Peguei uma fita ao acaso, O Homem na Janela. Coloquei-a no toca-fitas que eu tinha trazido e posicionei a pequena TV portátil em cima de uma caixa de madeira velha. Apertei o play. As imagens eram tremidas, como se tivessem sido gravadas em uma velha câmera de mão. A câmera estava apontada para a janela de uma casa suburbana, espiando pelas persianas. Lá fora, já era noite, e apenas um único poste de luz iluminava a rua. Por alguns minutos, nada aconteceu, apenas uma visão estática da janela. Então, uma figura apareceu. Um homem, parado na calçada, olhando para a casa. Aquilo não parecia certo. Na verdade, parecia um filme amador. O rosto do homem estava encoberto pelas sombras, mas havia algo profundamente perturbador na maneira como ele estava ali, completamente imóvel, os braços caídos ao longo do corpo. A câmera começou a dar zoom lentamente, focando no rosto do homem, mas antes que pudesse chegar perto o suficiente para revelar seus traços, a fita cortou para a estática. Esperei, meio que esperando que algo mais acontecesse, mas a fita terminou ali.
Estranho, murmurei para mim mesmo, minha voz soando alta demais no porão silencioso. Tentei outra fita, A Família na Floresta. Esta começou com a mesma estética tremida da câmera. A câmera seguia uma família de 4 pessoas, um pai e 2 filhos, enquanto eles caminhavam por uma floresta densa. Eles pareciam normais o suficiente, rindo e conversando, mas quanto mais avançavam, mais desconfortável eu ficava. As árvores pareciam próximas demais umas das outras, suas sombras longas demais, mesmo à luz do dia. Então, a câmera se moveu para algo ao longe, e uma figura, mal visível entre as árvores, observando-os. Eu não conseguia dizer se era a mesma figura da fita anterior. A câmera demorou-se nela por um momento antes de cortar para uma nova cena. A família agora estava sentada ao redor de uma fogueira. As crianças estavam assando marshmallows, mas os pais pareciam nervosos, lançando olhares para a escuridão ao redor deles. Senti um crescente senso de terror. A câmera se moveu novamente, mostrando a figura, agora muito mais próxima. Estava parada à beira da luz da fogueira, quase fora de vista, como se estivesse se aproximando deles aos poucos. De repente, a tela ficou preta. E foi isso. Nenhuma resolução, nenhuma explicação. Esses não eram como os filmes que eu já tinha visto. Frenético, comecei a passar fita após fita. Cada uma mais estranha que a anterior, a porta vermelha, o velho no lago, sussurros no sótão. Todas seguiam o mesmo padrão, em filmagens granuladas, figuras estranhas e inexplicáveis, e finais abruptos e inquietantes. Nenhuma fazia sentido, mas cada uma me deixava mais perturbado do que a anterior. Foi então que encontrei uma fita sem etiqueta. Estava escondida numa prateleira inferior, como se alguém tivesse tentado ocultá-la. Meu instinto dizia para deixá-la lá, mas, a essa altura, eu já estava tão envolvido nesse buraco negro que não consegui parar. Coloquei a fita no player e apertei o play. No início, era só estática. Ruído branco chiava na tela. Mas então a imagem começou a surgir lentamente. Era uma filmagem do porão onde eu estava. As mesmas prateleiras, as mesmas fitas. A câmera se movia lentamente pelo cômodo, como se alguém estivesse gravando logo atrás de mim. Senti um arrepio de medo quando percebi algo na tela, a data no canto era de hoje. Olhei ao redor, em pânico. Não havia ninguém no cômodo, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado. Na tela, a câmera continuava a se mover até parar, focando no toca-fitas. Meu estômago revirou quando a ficha caiu, e estava filmando a mim. Arranquei a fita do aparelho e corri para as escadas em um nevoeiro de confusão. Devia estar imaginando coisas, ou talvez tivesse bebido demais. Empurrei a porta da frente com um estrondo e pulei de volta por cima da cerca. Corri para casa. Eu não acho que já tenha corrido tão rápido na minha vida inteira. Não dormi naquela noite. Não conseguia me livrar da sensação de que algo havia me seguido até em casa, mas me convenci de que era apenas minha imaginação. Afinal, eu não tinha visto nada de concreto. Guardei as fitas em um armário trancado no meu apartamento, embora uma parte de mim quisesse queimá-las todas. Os dias se passaram e a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Toda vez que eu entrava em um cômodo, esperava ver algo espreitando nas sombras. Comecei a me perguntar se as fitas tinham feito algo comigo, se talvez assisti-las tivesse convidado alguma coisa para a minha vida. Mas só quando cheguei em casa uma noite e encontrei as fitas espalhadas pelo chão da sala que eu soube que algo estava realmente errado. Eu não as tocava desde que as tinha trancado no armário. E, no entanto, lá estavam elas, espalhadas pelo chão, como se alguém tivesse revirado cada uma delas. Minhas mãos tremiam enquanto eu as recolhia. Foi então que notei algo assustador: havia uma nova fita na coleção. Não estava lá antes. Era uma fita VHS preta, sem rótulo, idêntica às outras, mas de alguma forma diferente. Ela parecia estranha em minhas mãos, não parecia ser de plástico. Na verdade, eu não sei do que era feita. Nunca senti algo assim antes. Eu não queria assisti-la.
Cada instinto no meu corpo me dizia para jogá-la fora, destruí-la. Mas a curiosidade me corroía, implacável. Eu cedi. Coloquei a fita no aparelho e me sentei em frente à TV, quase hiperventilando. A tela piscou, ganhando vida, mostrando imagens granuladas de uma sala escura. Era a minha sala de estar. A câmera estava apontada para o meu sofá. Para mim. Eu estava sentado lá, assistindo a TV, exatamente como estava agora. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto eu levantava a mão para coçar a cabeça. A mesma coisa aconteceu na TV. Era uma transmissão ao vivo. Pulei da cadeira, meus olhos varrendo o ambiente, mas eu estava sozinho. Peguei o controle remoto, minhas mãos tremendo enquanto eu tentava parar a fita, mas o controle não funcionava. Arranquei a fita do player, mas a tela permaneceu ligada, mostrando minha sala vazia. A câmera então começou a se mover lentamente, focando no corredor, logo do lado de fora da porta do meu apartamento. Lá estava a figura da fita, parada no corredor. Assisti, congelado de medo, enquanto a figura se virava lentamente para a porta. Para a minha porta. A câmera deu-se na maçaneta enquanto ela começava a girar. Um som de batida ecoou pelo apartamento. Apesar de tudo em mim gritar para não abrir, corri até a porta e a escancarei. Nada. O corredor estava vazio. Em completo pânico, fechei a porta com força, trancando-a, colocando ferrolho, fazendo tudo o que podia para manter o que quer que fosse do lado de fora. Mas quando me virei para a TV, a tela ainda estava ligada. Agora, a câmera estava dentro do meu apartamento, me observando. Eu recuei devagar, minha mente girando. Eu precisava sair. Precisava fugir. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a tela piscou novamente, e eu vi algo que me aterrorizou até o fundo da alma. Não havia ninguém me observando do corredor, porque eu era quem estava segurando a câmera. A batida veio de novo, mais forte desta vez. Mas dessa vez, eu não me atrevi a atender.